Bom dia, vocês que estão chegando agora. Quero agradecer a presença de cada um, de cada uma. Hoje nós vamos falar sobre arte, sobre cultura. Vamos falar um pouquinho sobre a dança. Hoje o nosso tema é a dança, juntamente com essa dançarina, Lori Maev. Então eu quero agradecer a presença de cada um, de cada uma que está chegando, né, que está iniciando. Vou mandar o convite para algumas pessoas enquanto eles estão chegando. Então eu quero agradecer muito a presença de cada um nesse momento. Vocês fazem a diferença para nós. É muito bom estar aqui falando sobre arte, sobre cultura. Nós estamos aqui toda terça e quinta, às 10 horas da manhã, falando um pouquinho sobre a cultura napolina, sobre as pessoas que fazem a diferença na nossa cidade. Então nós temos muita cultura, né? Muitas pessoas para terem essa conversa conosco. Então eu quero muito agradecer vocês. Então eu quero falar um pouquinho o que é o Vamos Conversar. O objetivo do Vamos Conversar é conhecer pessoas que nos inspiram e que possam vir nos inspirar. Elementos mais do que nunca, que mostra-se como forte, né? Vamos falar assim, elementos que nós precisamos estar conectados, estar juntos neste momento de pandemia, neste momento tão difícil. Então vamos juntos ajudar a construir uma rede de fazedores de cultura, de arte. E eu quero agora convidar a Lori, né, para estar com a gente nesse momento, falando um pouquinho sobre a sua arte, sobre sua cultura, essa arte tão linda que é a dança do ventre, tribal fusion. Então eu já estou aqui aguardando para falar com a Lori. E eu quero muito que vocês conheçam um pouquinho sobre essa arte, sobre essa cultura que é tão diferente, diferenciada para nós aqui. Bom dia, Lori. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Vou apresentar a Lori para depois ela se apresentar, falar um pouquinho dela, falar um pouquinho da arte. Lorena Martins, mais conhecida como Lori Maev, professora de dança do ventre, tribal fúsio e dança terapia, formada pela Escola de Artes Oswaldo Verano. Lori, conta pra gente como você descobriu a arte, né? Como que você descobriu os primeiros passos da cultura, da arte na sua vida e como que a cultura entrou, né, tão forte na sua vida, que faz tanta diferença para nós aqui em Anápolis. Na verdade, descobri a arte na adolescência, né? Eu gostava de ficar desenhando no caderno dos colegas na escola. No- no- Só que eu não tinha oportunidade, na época eu não conhecia a escola de artes. Para te falar a verdade, eu nem sabia que tinha aqui na cidade. Foi quando, em meados de 2002 para 2003, né? Eu fiquei sabendo da seleção. Na época fazia, né? Na escola de artes, você ia lá, fazia a seleção. E eu lembro que eles estavam solicitando apenas 30 vagas. E por incrível que pareça, chegamos lá, só tinha 30 pessoas. E Não. não precisou de fazer a seleção, né? Já entramos assim. E as artes sempre, por incrível que pareça, eu sou meio caladona, né? Assim, Acanhada. né? Hoje em dia depende da pessoa, né? Hoje em dia depende da pessoa, depende do lugar, mas no final da adolescência, no início da fase adulta, era mais ainda, calada, então eu expressava mais nos desenhos. Aí foi quando eu fiquei na escola de arte de 2003 a 2005, ou 2006 mais ou menos, né? Foi depois que eu me formei, fiquei uns 3 anos lá, me formei e fiz especialização em figura humana. Então Sim. aí de lá até aqui eram telas, eram desenhos, era mais assim, para me
soltar mesmo, sabe? Para mim poder expressar. Então, me fala como que foi essa formação lá na escola? Você foi, fez a formação e a Sim. especialização também, porque você gosta muito de figuras humanas, né? E aí, de que maneira que as artes visuais te influenciaram na dança? Foi depois que eu entrei na escola, né, na PAI. Eu comecei a trabalhar lá com, com os meninos que síndrome de Down, né? Os que têm algum problema mental. Eu comecei a trabalhar com artes, com pintura em tela com os meninos, para trabalhar mais coordenação motora. Foi quando eu comecei lá mesmo a estudar artes e psicanálise. Foi Sim. aonde foi aonde puxou mais que ali quando você entra na escola você tem que é constante o estudo, né? Então você começa a ver coisas interessantes ali, né? Em relação à psicologia, psicanálise junto com a arte, o significado de desenho. Aí eu fui interessando mais ainda, eu fui começando a usar essa mesma técnica nos meus trabalhos. E assim por diante. Aí fiquei 3 anos e alguma coisa lá, né? De 2004 a 2006 a 2009. Ah, sim. E então você fez esse trabalho juntando, pegando as artes que você fez lá com a especialização, com o curso na Escola Oswaldo Verano e levou para dentro da PAI, onde você Sim, direcionou para as crianças até mesmo para esse trabalho com desenvolver, né, ter essa percepção com as crianças, mostrando para ela a capacidade que cada uma tem, né? Você acaba sim, sim. levando isso. E me fale Sim, como que. Ah, pode falar. na verdade, o que me levou a estudar mais assim, a psicologia e a psicanálise nas artes é porque eles pegavam só as cores mais fortes, né? Hum, Ele, eu pegava material e no final do mês sobrava as cores, rosinha, azul claro, essas coisas. E depois que a gente estuda, que a gente vê, a gente percebe que cada cor, obviamente, é um significado. Então, eles começaram a expressar através da pintura em tela. nossa, e agora me deu essa curiosidade. Por que que eles direcionavam mais direcionam, né, essas cores mais escuras? Qual o significado que tem? Como que. É expressão, né? É sentimento. Porque alguns deles não sabem falar, né? Não sabem expressar. Então, através do desenho e da pintura, eles acreditam que nas cores mais fortes é algo que eles têm a dizer. Né? É algo tipo assim, olha, eu estou sentindo isso. Eu tô precisando de tal coisa. Que Principalmente os inter... que não sabiam falar. Olha que maravilha. E entender isso, né? Até mesmo ver isso. A cor, então, significava um sentimento, cada cor para eles, que deve ser bem específico, né, para cada um. Saber Sim, sim. entender isso. Então, essa experiência é forte, acaba sendo forte, né? Ainda mais você que trabalhava com artes, para poder conseguir entender e compreender isso, e bem específico para cada aluno, né? E me fala Sim. como que foi essa decisão de dar aula de dança do ventre e como foi lá, né? Você começou lá na PAI. Fala um pouquinho sobre essa dança e a história. E a sua história? Ali, eu sempre, junto com a. Na época, assim, eu comecei a ver a dança do ventre de verdade mesmo. Foi quando a escola de artes era no centro administrativo. Sim. Então, a escola de artes era na parte de cima e a escola de dança também era da parte de cima. Então, era paralelo ali. Então, sempre. Aí, no meu primeiro ano de escola de artes ali, eu fazia de manhã. Então, sempre era o intervalo de 9, 9h30 e começava as aulas de dança do ventre do outro lado. Então, eu não queria saber de mais nada. Eu só queria ficar na janela olhando ali. Porque, tudo bem, eu conhecia, assim, eu já tinha conhecido as músicas, né? Eu sou da época, aliás, eu não sou da época do clone, eu sou da época antes do clone. Olha.
né? Peraí, eu sou da época antes do clone. Então, eu já tinha ouvido as músicas, já tinha, assim, mais ou menos, eu sabia o que que era, questão de figurino e tal. Mas ver de perto, né, é uma coisa, até hoje, né, quando a gente vê uma apresentação de dança, assim, a gente fica, uau, né, que tudo bonito ali. Então eu lembro que eu fazia aula 3 vezes por semana na escola de artes e era as 3 vezes por semana, 9, 9 e meia, eu estava lá na janela vendo. Então era assim, maravilhoso, né? Beleza, passou o tempo, tudo, fui para a escola e tinha uma das coordenadoras que estava ensaiando, tinha um projeto com as meninas com síndrome de Down, tentando ensaiar as meninas, né? E eu estava passando pelo corredor, eu vi aquilo ali e tal, e eu pedi para a coordenadora, fazer, não, me dá uma chance, deixa eu tentar, né, tal. E acabou que deu certo, né? Fiquei ali com elas. Foi um outro desafio, né? Desafio, assim, não por elas ser de síndrome de Down. Falta de coordenação motora não era, porque elas tinham coordenação motora melhor que a minha na época, né? Mas é um desafio, assim, de... É um desafio, não, deixa eu mudar a palavra aqui, é experiência, né? É uma experiência imensa, porque elas gostavam de dançar, né? A cada apresentação, era elas que me surpreendiam. Às vezes eu ensinava elas uma coisa, chegava lá na hora elas faziam outra, né? E no Olha, meio, no meio desse grupo tinha uma cadeirante, então eu trabalhava muito braço com ela. E ela me surpreendia com véu nas apresentações. então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, para as pessoas entenderem, quem não conhece, né? Quem não tem esse conhecimento um pouquinho a mais sobre a dança do ventre, a história da dança do ventre, como surgiu a dança do ventre, como veio, porque assim, a maioria das pessoas confunde dança do ventre como uma dança sexual, e é totalmente diferente. A dança não é sexual, ela é sensual. Ela veio para fazer um trabalho com as mulheres, né? É um trabalho feminino. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, porque depois nós vamos falar sobre a dança sagrada e você, mas falar um pouquinho como surgiu a dança do ventre. Eu sempre falo, você falando aí, né? E tá certo, ela não é sexual, ela é sensual. Eu falo para as meninas assim: olha, gente, não adianta vocês tampar a barriga para querer dançar, não adianta usar vestido, porque querendo ou não você vai ser sensual dançando, né? Devido à dança em si. A dança do ventre, ela na verdade ela é egípcia, né? Ela vem lá da história egípcia, quando é feita pelas sacerdotisas de Ísis. Então, as sacerdotisas eram escolhidas a dedo, só elas poderiam entrar no templo. Então, para que servia a dança do ventre? Que na verdade não era dança do ventre na época, é óbvio. Elas dançavam, era uma dança ritualística, onde mulheres queriam ser curadas, mulheres que queriam engravidar, né? Porque era uma dança da fertilidade. E elas acreditavam que dançando para a deusa Ísis, a deusa iria atender o pedido de cada uma, né? Ou seja, cura, seja um filho, ou seja, aquela que casava, mas queria ter um filho logo e não conseguia. Então era sempre assim. E logo depois, com o passar dos anos, quando o Napoleão Bonaparte, quando invadiu o Egito, ele ficou encantado com a cultura, né? Ficou encantado com a cultura egípcia, ficou encantado com a dança. E infelizmente ele invadiu tudo e levou tudo para Paris, né? Para a França. Levou tudo para lá. Tanto é que o Museu do Louvre foi criação de Napoleão, né? Por conta da cultura egípcia. E foi aonde os egípcios não queriam ser escravizados, né? Porque de alguma forma Napoleão queria que eles fizessem uma... queria que eles fossem... que eles servissem aos franceses, né? Queria que servisse ao reino, né? Bobo da corte. E então alguns egípcios fugiram.
né? Então acabou indo espalhando pelo mundo. E a gente fica muito feliz, porque assim, vieram para Anápolis, vamos pensar assim, hoje nós temos aqui em Anápolis, nós temos essa dança tão forte em Anápolis, nós temos muitas meninas que dançam, temos várias professoras, e você se destaca dentro da dança do ventre, dentro da dança tribal. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Como você chegou no seu estilo, que você desenvolveu um estilo, você tem o seu estilo, e dentro, né, do seu estilo você faz o tribal, né, que é o Tribal Fusion. Fala também um pouquinho sobre ele, como que foi esse desenvolvimento, como que foi chegaram ao tribal, e o que diferencia a dança do ventre, que a maioria conhece, e o tribal. O tribal, a base dele, como eu tinha acabado de falar, né, com essa fuga do povo, acabou indo para vários países, né? E tribal, ele é da Califórnia, né? Ele começou na Califórnia na década de 60. Então, a base do tribal é dança flamenca, dança indiana, dança árabe, inclusive, né? E tem um pouco daquela magia circense, né? Um pouco de malabarismo, um pouco de contorcionismo também, porque eles faziam isso. E tinha um pouco também da cultura cigana, porque esse grupo que formou na Califórnia, eles andavam aquelas carroças estilo cigana. Então eles faziam apresentação nos lugares, como se fosse circo mesmo. Cada um ia na sua carroça, ia lá, montava na rua e apresentava. Eu só não estou me lembrando do nome desse grupo, mas até hoje o legado dele Existe. é grande. Existe, é muito grande, né? Tanto é que uma das minhas musas inspiradoras americanas, Rachel Bryce, ela faz parte desse legado, né? Então, o tribal, eu acho que ele é muito mais estilo do que aquele padrão que a gente conhece na dança do ventre. Eu acho que é por isso que me chamou mais atenção, sabe? Porque no caso do tribal, o leque dele é maior do que da dança do ventre. Então, você tem a liberdade de dançar o que você quiser dentro do tribal. E que tem a noção, né? O interessante é isso, porque a dança do ventre tem um tradicional, né? Tem as pessoas que dançam tradicional, não muda, é a tradição, Muito vem, bonito. né? Isso, vem bem da tradição. Já tem um lado de pessoas que fazem um moderno, né? Que temos a dança moderna, que aí coloca outras características. E Sim. Temos o tribal, onde você acaba tendo essa fusão mesmo de várias danças, várias técnicas, né? Então tem todo o diferencial. E aqui em Anápolis, você, como a gente estava falando antes, você é a única, você é a referência para Anápolis como dança de tribal. Eu não conheço outra pessoa que faz, mas você se destaca. E eu queria até parabenizar por isso, porque você é referência em Anápolis e a gente tem você nos representando. E aí eu queria que você me falasse também de que forma você enxerga o poder das danças que exercem sobre o feminino. Fala um pouquinho sobre o trabalho com a dança-terapia, porque você faz esse trabalho também com as suas alunas, é um trabalho diferenciado. Fala um pouquinho para nós. Eu sempre acreditei que a dança cura, né? Principalmente quando você está dançando descalça, né? Quem acredita em energias vai saber de que eu estou falando. Mas a dança como a terapia, ela pode ajudar muitas mulheres aí ou a melhorar ou amenizar a crise depressiva, ou crise de ansiedade, ou crise do pânico, né? Porque eu dou liberdade para as meninas em primeiro lugar, dentro da sala de aula, né? Eu dou liberdade para conversar, para chorar, para rir, para falar besteira.
Já tem alunas minhas que eu tô vendo que tá aí me assistindo, sabe de que eu tô falando, né? Então, assim, é um momento delas ali. Eu sempre falo, ali é seu momento, é sua hora, é o seu momento de você esquecer o mundo lá fora e cuidar de você, né? Então, todas as vezes que eu explico que na dança ela não trabalha só o nosso físico, mas trabalha também a nossa energia e trabalha o nosso interior, está relacionado a tudo, né? Principalmente o psicológico, porque tem tanta coisa lá fora, né? Que é trabalho, é casa, é pressão psicológica, é essa pandemia que infelizmente parou muita coisa. Então acaba que a pessoa, ou se não tem aquelas pessoas que cuidam de tantas pessoas e esquece de si, né? Sim, Então acaba que a gente tem esse trabalho. Eu dou a liberdade, eu explico para elas o benefício, a função do físico, do psicológico e do energético. Então, essas são as que querem somente dançar, somente, né, trabalhar o corpo. E eu trabalho também na questão do reconhecimento, né? Ou você se sim, conhece ou você se reconhece. Se você se reconhecer, melhor ainda, né? Te traz uma autoestima não, o famoso empoderamento, que a pessoa começa a mudar, né? Começa não mudar o estilo de vestimenta, de andado, a sua cabeça começa a mudar, né? sim. Então é esse o meu objetivo, né? Eu falo para as meninas que eu não ensino nada. Eu só pego na mãozinha de cada uma ali e vou mostrando, fulana, tá vendo aquela postinha ali? Pois você vai naquela postinha ali. Você vai naquele Aham. caminho ali. E tem muitas mulheres aqui em Anápolis hoje em dia que, infelizmente, têm crise do pânico, têm ansiedade, têm depressão e que querem, de alguma forma, ou elas estão procurando ou elas querem ser incentivadas a fazer algo diferente da rotina, né? Chega um momento que ela quer dar um basta naquela vida, a mesma coisa todos os dias, quer fazer algo diferente. É, Então, e pessoas, venham. eu vejo muito isso também, porque a mulher, com tantas, né, tantos afazeres, tantas coisas ao mesmo tempo, tantas tarefas, né? Então, aquele momento para ela tem total diferença na vida de quem está ao redor, quem acompanha. E eu queria que Sim. você falasse, na sua experiência, o que você percebe que atrapalha as mulheres se reconhecerem e reconhecer o sagrado feminino, né? Fala um pouco sobre mais esse tema, porque a pessoa acaba deixando de lado quando ela não se reconhece, né? Na questão do impedimento, primeiro lugar, infelizmente, é a sociedade. Infelizmente, né? Porque a sociedade vira e fala, não, mas você tem que abaixar a cabeça, você tem que obedecer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você chegando aos 20, você já tem que estar formada. Você chegando aos 25, você já tem que ter sua empresa. Aos 30, você tem que estar casada, no mínimo 3 filhos. E aí, como é que vai fazer? Aí a mulher chega aos 25 já entra em depressão porque ela já não tem tudo isso, Sim. né? Aí já fica com aquele medo de eu cheguei aos 25, quando eu chegar aos 30 eu não vou conseguir nada na vida porque eu sou velha. Para, gente. Aos 30 anos, hoje em dia, velha, difícil. Então, é muita pressão que eu falo a gente, todas as mulheres, né, que a gente sofre, né? Então, se você chega aos 25 e não tem filho, nossa, você precisa de ter filho. Nossa, você precisa de casar. Nossa, você tem que estar formando. Você não formou ainda, então é aquela pressão ali, né? E fora que se você não estiver trabalhando do jeito que a sociedade quer, você é massacrada, né? Sim. Igual, para quem trabalha com arte, sabe do que eu tô falando. Quantas vezes, quantas vezes nas artes plásticas eu já escutei assim, tá, mas você só pinta ou você trabalha? Né? Isso dá dinheiro? Ah, mas porque se não der dinheiro, você não vai viver, né? Na dança, quantas vezes eu já ouvi na dança assim, mas você só dança ou você trabalha em outro lugar?
né? Então, eu acho que essa é uma fala que expressa toda a angústia dos artistas e fazedores de cultura. Acharem, a sociedade achar que isso não é um trabalho. E não sim, reconhecer, eu falo muito isso, eu acho que as pessoas têm que começar a reconhecer o trabalho do outro. O trabalho, porque ainda nesse momento, principalmente nesse momento que estamos vivendo, né, na pandemia, o que está sustentando o psicológico das pessoas é a arte, é a cultura. então, então, né? Mas assim, aí no caso ali do Sagrado Feminino, que eu só vou falar do Sagrado Feminino da parte da dança ali, porque ela é muito extensa, Sim, ela ajuda, igual eu te falei, ela ajuda na cura, né? Ela ajuda no reconhecimento. Ela te ajuda a esquecer um pouquinho o mundo lá fora para cuidar do seu interior, para cuidar da sua mente. Eu não sei se eu devo pedir desculpa para falar isso, mas vou pedir desculpa para falar com isso. Até o espiritual ajuda. Por isso que no Sagrado Feminino, eu não sei lá fora, mas aqui em Anápolis, ela tem um pouco de preconceito porque acham que o Sagrado Feminino é religião. E não é religião, é um estilo de vida na qual você cura, se reconhece, você começa a rever os seus pensamentos, você começa a analisar o seu psicológico para ver um certo tipo de mudança. Fora que no Sagrado Feminino também não existe esse negócio de rivalidade, né? Esse negócio de, eu danço melhor do que você, então não tô nem aí, não. O grupo meu, as minhas meninas, eu dou graças a Deus que não é um grupinho ali, é um grupo só. Todas elas ali estão ajudando uma outra. Todas elas ali estão, você não sabe maquiar? Não, então vem cá que eu vou te ajudar a maquiar. Ô amiga, vem cá, você está com problema? Vamos conversar. É essa conexão que a gente tem uma com as outras, né? Porque não adianta você falar que é praticante de sagrado feminino e você sair cuspindo aí eu, fogo nas outras mulheres. tem um diferencial, né? Quando as pessoas se encontram, a pessoa se encontra e ela encontra outras que está ao seu lado e que quer a mesma experiência, porque eu acho que é isso. É uma mudança de vida, é uma mudança de hábito, e você acaba tendo Sim, uma experiência diferente, né? sim. E fora que eu posso, por exemplo, eu posso ter passado por certo tipo de experiência e eu posso passar para a colega que está passando, né? Eu posso dizer, vem cá, vamos conversar. Não, vamos rir aqui, vamos falar besteira aqui, vamos distrair a mente, entendeu? É essa liberdade também que eu dou para as meninas, né? É a amizade dentro de sala de aula, é onde que elas podem rir, podem chorar, podem falar besteira uma para outra, elas perdem o medo até de errar nos movimentos, né? Sim. Porque a gente tem essa mania, né? Eu falo a gente no geral, tem a mania da gente mal entrar numa sala de aula para aprender a dançar e você tem que começar a dançar perfeito porque tá todo mundo te olhando, né? Porque se fosse para dançar perfeito, não precisaria de sala de aula, né? E, Então, E pode falar. a gente vê a diferença, né? Porque o que eu percebo é que quando a pessoa tem consciência do que ela é e o que ela faz parte, do que ela faz parte, o trabalho é diferente, o grupo é diferenciado, não tem isso, não tem concorrência, não é concorrência, é complemento, uma se Sim, complementando com a outra. Então sim, estou vendo muito isso nesse tempo de pandemia, principalmente, que os grupos estão se unindo, as pessoas que fazem o mesmo trabalho estão juntas, né? Fazendo diferente, estão fazendo diferente as coisas. E eu vejo muito isso. Nós temos Anápolis, principalmente, tem, vamos supor, nas minhas contagens, nós temos mais ou menos umas 7, 8 professoras de dança, né, dentro da sim, dança do ventre. E quando eu tenho um grupo que faz um trabalho diferente, que a professora faz um trabalho diferente, tem uma conexão com o restante da, do grupo, né, das escolas, das professoras, e a gente vê isso até mesmo com as alunas. Tem essa ligação, tem uma que liga e fala, olha, eu vou fazer isso, eu queria isso, me dá uma experiência, fala alguma coisa. É diferente quando você trabalha isso.
e você trabalha esse seu grupo com algo diferente, né? Então, eu queria que você falasse isso, a sua experiência, e até as meninas estão comentando sobre a diferença de fazer aula com essa didática, né? Que é a didática do sagrado feminino. Das experiências de 10 anos que eu tô nesse caminho, né? É óbvio que a gente adquire experiências ruins, experiências boas. Eu vou não querendo assim, ai, nossa, deixa eu me vitimizar aqui, não. A gente aprende com as experiências ruins que nem tudo na vida está perdido, né? Que nessas experiências ruins a gente pode sim levantar a cabeça, né, e seguir em frente, mesmo sozinha, né? Mesmo você não tendo ajuda de ninguém, a gente pode ter capacidade sim de levantar a cabeça e seguir em frente. Quando eu falo, vamos criar polêmicas aqui, quando eu falo que eu sou autodidata, né? Eu não sei se alguém que está assistindo aqui é autodidata, não precisa ser de dança, qualquer área. Quando falamos que somos autodidatas, sentimos certo preconceito, né? Tipo, ai, tadinha, ai, deixa ela dançar qualquer coisa aí, logo ela some, né? Então, assim, eu já ouvi muito isso. Eu já ouvi muito assim, não chama ela não porque ela não sabe dançar. Ela não sabe, não teve professor, essas coisas. Mas assim, com o tempo a gente aprende que a gente pode subir a cabeça, que a gente pode erguer a cabeça, que a gente pode seguir em frente. Então é essa experiência que eu passo para as meninas. Não adianta passar por cima de ninguém, não adianta você ver que há pessoas te sacaneando, né? E não adianta baixar a cabeça por isso. Cada um pode levantar a cabeça, cada um é capaz. Eu sempre acreditei que cada um vem a esse mundo com um dom diferente, cada um tem o seu dom artístico diferente, né? Então eu acho que não precisa ter essa rivalidade, sabe? Ao invés de ter rivalidade, ao invés de olhar e falar assim, ai, eu danço melhor que você, né? É melhor assim, ô colega, você tá com essa dúvida aí, vem cá que eu te ajudo. É essa experiência de 10 anos que trouxe. Não adianta você brigar, não adianta você encher o saco, não adianta você abaixar a cabeça por conta de ninguém. Né? Porque, afinal de contas, o fardo é seu, entre aspas, né? O fardo é seu, é você que vai ter que carregar, é você que vai ter que abraçar as suas sombras ali para poder mudar o seu mental, para poder seguir em frente, para poder realizar os objetivos. Né? Então, é essa experiência que eu passo para elas. E eu vejo muito isso em você, Lore, igual você me falou, eu sou autodidata. Mas eu acho que cada um tem o seu caminho, tem o caminho a percorrer. E não te desmerecendo e nem tirando o seu valor, mas cada um tem o seu momento e cada um tem a sua busca. Por exemplo, eu te conheço já tem bastante tempo, né? Você já foi professora aqui do Espaço também. E você tem toda a sua técnica é diferenciada, só que você sempre buscou conhecimento. Vários cursos que eu trouxe para Anápolis, com vários professores, né? Tivemos o Lucas Oliver, que é referência no Brasil, né? De dança tribal. E você sempre esteve aqui com a gente. Sempre esteve buscando. Então, eu acho que é isso o diferencial da pessoa. Não importa como ela começou, mas como ela vai conduzir a caminhada. E buscar conhecimento é o que nos leva e que nos agrega. Então, eu acho assim, a busca o tempo todo mesmo, a gente nunca para de estudar, a gente nunca para de buscar conhecimento, né? Direto, é constante, até hoje, né? Tanto é que eu precisei de estudar anatomia humana para poder fazer os desenhos, né? Aí eu tive que tirar de novo os meus livros aqui do baúzinho para me poder de novo estudar anatomia humana dentro da dança. E é direto, é anatomia humana. Toda vez que tem alguma novidade de alongamento, eu estou estudando. Tanto é que eu busco alongamentos de outras atividades, né? Igual fisioterapia, educação física, essas outras áreas eu sempre busco.
Na questão mental, eu sempre estou estudando psicologia e psicanálise, então a gente tem que estar não só dentro da dança ali, você tem que estar abrindo sua mente ali para tudo, né? Sim. Então, eu É, acho que foi por isso, que me fez ficar, entre aspas, sem vergonha. Porque a dança faz isso com a gente, né? A dança faz isso com a gente começa a falar, a gente começa a soltar essas coisas. é um diferencial. Eu falo isso, a arte é um diferencial na vida das pessoas, né? Tem todo um diferencial. Ela Sim, traz benefícios que em outras atividades não traria. Ou se traria, sim, teria que, né, buscar de outras formas. Mas a arte, a cultura direciona a pessoa para um bem-estar, para uma socialização, para uma convivência melhor. Saber quem é você, não importa o que o outro pense, mas o que você é, você sabe que é você. Quem você é sim. tem um diferencial, né? Sim, sim. Por isso que não é à toa que a arte é a livre expressão, né? Você expressa o que você quiser, você expressa o que você é através dela. Por isso que o tribal chama mais atenção, né? Porque ela te dá um livre-arbítrio tão grande que você começa a colocar. Eu começo a colocar eu ali na dança, Sim. né? Eu começo a expressar ali. E eu falo muito isso, a dança, principalmente a dança, você não tem como fingir. Você pode até tentar, a gente às vezes olha a pessoa dançando, você vê que ela tá, mas de repente ela mostra quem ela é, o sentimento, né? Transmite o sentimento, transmite o que ela tá passando, a dor, a felicidade, a angústia. Então, na dança, não tem como ser diferente. Você mostra o que você é. Se você tá com vergonha, se você tá aflita, então a gente sente a beleza da dança no que é. Não Sim, tem o que falar. A pessoa mostra no corpo, né? E aí sim, sim. eu queria que você me falasse também sobre como que tem sido essa experiência, juntamente com uma outra mulher, né, que é a Amanda Ricoult, à frente da ACA, que é a Associação Cultural e Artística de Anápolis. Então, vocês estão também fazendo esse trabalho aí na ACA. Conta pra gente como é essa experiência. É, é um desafio também, né? Trabalhar numa associação aonde você precisa ali checar alguns objetivos, ali você precisa de analisar, você precisa estar mantendo o resgate ali, que é o nosso carro-chefe, né? Que é a tecelagem. Então ali, Amanda como presidente e eu como vice, a gente tenta fazer de tudo para resgatar a tecelagem, que infelizmente está acabando, né? Devido a essa nova geração. Então a gente mantém ali todas as atividades, a gente tenta manter, a gente faz de tudo para manter ali as atividades. A gente mantém, a gente tenta ver ou rever alguns objetivos que ainda precisam ser alcançados, mesmo em meio da pandemia a gente está tentando, né? A parte física ali que não é fácil, a gente tenta manter um padrão ali onde que todos possam chegar lá e se sentir confortáveis, né? Se sentir abraçados ali. Então, assim, por enquanto está parado, né? Os nossos objetivos, mas a gente estamos querendo retomar, né? Mas é uma experiência boa, né? Eu esperei duas mulheres aí numa associação, firmes e fortes, né? E estamos aí correndo atrás. Eu fico Que, mais na parte física ali, né? Então a gente tenta manter o máximo ali o que a gente pode. que maravilha. E lembrando que quem desejar conhecer, saber um pouquinho mais sobre a CA, é só entrar nas redes sociais da CA, entrar nas redes sociais da Lore. No final a gente vai estar dando para vocês terem mais informações. E aí eu queria te perguntar quais os nomes que você admira, quem te inspira, quem te leva a buscar mais conhecimento. Me fale um pouquinho. É, para quem realmente me conhece, sabe que eu sou meio que fora dos padrões, né? Eu não gosto muito de padrão. Mas uma bailarina brasileira que me inspira muito e a impressão que dá, que ela não gosta de padrão, é a Esmeralda Colaboni.
A Esmeralda, o jeito que ela dança, não tem nem como explicar, porque ela, assim, pra mim, como fã dela, e infelizmente não deu pra ver ela em Goiânia o ano passado, o ano retrasado, não sei, ela pra mim é totalmente fora do padrão. Ela tem um estilo dela, ela, como é que eu posso explicar? Ela trabalha dentro dos padrões, mas ao mesmo tempo ela dança fora do padrão. Alguma coisa assim, entendeu? Mas ela tem o estilo dela. É ela ali. Então a Esmeralda Coronapoli pra mim, da ela dança do é, ventre é. você falando, é engraçada. Quem vê Esme dançando sabe que, não precisa ver o rosto, sabe que a dança é a dela, né? Sim, sim, sim. Agora sim, questão de tribal, tem aqui uma Farias, né, do Rio Grande do Norte, que ela representa muito bem o Brasil, né? Ela trabalha com as músicas regionais do Nordeste, com o Tribal Brasil. Olha, na verdade, ela é pioneira do Tribal Brasil, né? Então, Olha, ela é maravilhosa bailarina. Rachel Bryce, gente, pelo amor de Deus, ela pra mim é disparada. Ela pra mim é disparada. Porque o tribal o tribal surgiu junto com o YouTube, né? No início do YouTube. Então, os primeiros vídeos ali no tribal americano, nossa, eu olhava aquilo ali e dizia, gente do céu, eu quero isso na minha vida. Então, são essas, assim, as principais, sabe? Acho que só, assim. que interessante. E a gente fala muito isso, porque você tem essa diferença, esse diferencial de várias técnicas, várias atividades, né? E tem alguém que te inspira em tudo isso, em toda essa. Você fala, nossa, é uma pessoa que agrega, dança, tudo. Se fosse para falar assim de alguém que te inspira, ou alguém em casa, ou alguém do seu convívio, quem seria? Sinceramente, sem mentiras nenhuma, as minhas alunas. Porque eu falo direto para elas que não sou eu que ensino, elas que me ensinam. Né? Porque cada uma tem sua experiência de vida, cada uma tem a sua personalidade, cada uma tem o seu jeito de ser. Então, elas que me inspiram, elas que trazem para mim essa questão assim, o que eu devo fazer para elas, o que eu devo fazer para elas melhorarem, que estilo eu posso levar para elas, para eu descobrir qual a personalidade de cada uma, porque igual, principalmente final do ano, quando tem as festividades, né? Eu vou nas músicas de acordo com a personalidade de cada uma. Não é somente assim, fulana, você vai dançar isso. Não é, é cada uma de personalidade. Então eu falo dela assim com muito orgulho, porque eu tive uma experiência extremamente maravilhosa o ano passado, né? O ano passado para mim foi diferente nas festas. Então, assim, sem citar nomes, eu tenho uma aluna que ela é depressiva, ela tem crise do pânico. E do nada, o ano passado, ela virou para mim e falou assim, olha, Laura, eu queria fazer um solo, eu posso? Isso ela me assustou. Eu acho que ela tá vendo, ela sabe quem é. Mas ela me assustou, não assustar assim, meu Deus, o que eu faço agora? Não. A única resposta que veio, vamos fazer. E ela ensaiando, nós ensaiamos, ela escolheu a música, né? Ela escolheu o estilo, vamos embora. E quando eu estava perto da apresentação, ela perguntou se podia dançar de máscara. Eu falei, vamos dançar de máscara, porque a máscara na psicologia ajuda, né? A Sim. pessoa a ser ela. Então, assim, das meninas que me viram o ano passado, que ela enfrentou 100 pessoas sozinha o ano passado. Isso eu desabei no choro feito menino. Feito menino, entendeu? Então isso foi uma lição extrema para mim. Foi uma lição assim, eu nem sei te explicar como. Mas foi ela, foi o grupo todo me ensinou o ano passado, porque cada um com a sua beleza, cada uma com seu estilo, cada uma com a sua com seu empoderamento. Tava uma mais linda do que a outra. Até hoje, né, Lasmina? Até hoje, nesses 10 anos. É o diferencial que a dança faz, que a professora faz. Eu vejo muito isso. As pessoas têm um poder, né, de elevar
ou de abaixar as pessoas. E eu acho que nós estamos num momento de mostrar o trabalho da outra, de incentivar o trabalho, de mostrar que a pessoa é importante nos mínimos detalhes, né? Fazer a diferença na vida do outro, porque assim, eu já vi tantos casos, tanto de pessoas desistirem da dança ou desistirem do trabalho ou de uma arte por causa que foi falado que não daria certo, que não é isso, que não é aquilo, desmotivar. E eu acho que quando você leva a motivação, o amor para a pessoa, o amor pelo que você faz diferença na vida do outro. Sim, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Ao invés de criticar, poderia simplesmente pensar da seguinte forma, tá, então se a pessoa é assim, então eu vou conhecer a pessoa melhor para saber realmente o que está acontecendo, por que ela está sendo criticada, né? Não falo só na dança, eu falo em todas as áreas, né? Ah, mas fulano é assim, ele não serve. Tá, mas por que ele não serve? Vamos conhecer o trabalho dele, né? Eu acho que nesse momento que a gente está passando, né, de tanta gente que está aí surtando, porque até hoje há pessoas que estão dentro de casa. Estamos passando aí para 9 meses, né? E infelizmente a pandemia, né, a gente nem sabe quando isso vai acabar. Então há pessoas que estão ficando doentes psicologicamente por isso. Ao invés de falar, chama a pessoa, né? Eu falo isso por experiência também, por esses anos todos. Chama a pessoa, ô fulano, vem cá, deixa eu conhecer seu trabalho, quem é você? Né? Por que que você faz isso? Qual é o seu trabalho? Por que que você faz isso? Por que que você está sendo criticado? Né? Eu acho que as artes em geral aqui em Anápolis devia não só o respeito, porque respeito é fundamental na vida de todo mundo, mas conhecer o trabalho de cada um, né? Conhecer o trabalho, fulano ali ele faz artes plásticas, vamos lá conhecer o trabalho dele, fulano mexe com dança contemporânea, balé, hip hop, vamos conhecer, né? Porque de tudo que a gente passa de experiência, não tem o porquê, sabe? Tem hora que a gente torce o nariz e fala assim, pô, pra que isso? Sabe? Ai, fulano tá falando, tá, vamos lá incentivar, né? Ainda mais assim, para quem tá assistindo, vamos incentivar o trabalho das colegas, vamos incentivar, nem que seja aquele trabalho que a pessoa tá fazendo em casa, né? Aquele trabalho caseiro, vamos incentivar, porque hoje tá difícil, hoje em dia tá difícil. Né? Então, acho que a gente. E eu vejo muito isso, e eu acho que o que você está dizendo foi, eu acho que o nosso propósito, até mesmo aqui do Vamos Conversar, mostrar o trabalho de cada um, mesmo em casa, ou como está sendo esse trabalho, né? Como é esse trabalho. E nós, aqui do Vamos Conversar, a gente tem tentado mostrar isso, diferentes artes, a cada conversa, mostrar um pouquinho do trabalho da outra pessoa, do artista, de várias linguagens. E a gente fica maravilhados com cada um que fala com a gente, porque assim, é tanta gente boa que eu falo, gente, eu não sei como fazer. Eu ainda brinco muito, falo assim, nossa, nós temos uma lista enorme de pessoas que a gente está convidando, quer convidar, ainda, né, a gente liga para convidar, chamando, mas ainda tem muita gente para falar com a gente. E assim, a gente fica. A cada conversa a gente fala, meu Deus, eu não sabia disso, eu não sabia que fazia isso, eu não sabia que a pessoa fazia tanta coisa boa. E a gente agradece muito a cada um que passa aqui. E aí eu queria saber de você, como que você está se sentindo nesse momento que estamos vivendo com a pandemia, né? Que é esse trabalho de mais recluso, ficar em casa, ter todo esse trabalho, esse cuidado com as pessoas. Quais suas perspectivas para quando tudo isso passar? O que você já está se projetando, programando? Mudança, né? Principalmente. Creio que para cada um que está passando por isso, vai ter uma melhora muito grande, né? Porque eu acredito que essa pandemia, infelizmente, né? Porque é um vírus mortal, tá nos ensinando a ser mais unidos, principalmente com a família, né? Então, eu acho que ele veio para ensinar a gente, ensinar a dar valor à vida,
a dar valor nas pessoas, a ter empatia, né? Então eu acredito que, bom, tomara que seja verdade, né? Que quando tudo isso acabar, o ser humano esteja mais consciente das coisas, né? Porque chegamos o mundo chegou numa fase onde que estava se importando muito mais com dinheiro, tecnologia, com exposição, com coisas banais, né? Com coisa mais artificial, né? Materiais, né? Material. Então estava esquecendo do amor verdadeiro, né? Do amor familiar, do amor fraterno. Então, sim, tomara que mudamos, né? Que possamos Que, mudar isso. sim, é verdade. Eu acho que isso é um tempo de reflexão mesmo. É um tempo que está dando a nós e ao mundo uma nova chance, né? Uma nova chance de mudança, de Sim, cada um melhorar mesmo. É sim. E verdade. graças a Deus estamos tendo essa segunda chance, né? Sim, Porque pensa, eu falo graças a Deus da seguinte forma, tá aí, todo mundo tá correndo risco de pegar, tá todo mundo, infelizmente, pessoas estão morrendo. Mas eu falo na segunda chance porque se a gente não tivesse essa chance, o que seria do mundo hoje? Iríamos existir hoje? É? é Não verdade. sei. Então é muito. É começar a pensar, ter essas reflexões, né? A gente tem que começar a ter essas reflexões para poder ter mudança. Eu falo que quando algo incomoda, alguma mudança vai vir. Então, eu falo assim, Sim, nossa, está me incomodando, então vamos tomar atitudes, fazer alguma ação, sim. né? E aí, a gente já está indo para o final, faltam alguns minutinhos, mas eu vou te fazer a última pergunta. E lembrando, se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta, gente, pode mandar aí que eu vou fazer essa pergunta para a Lori. E Lori, me fala um pouquinho o que a arte e a cultura trouxe para a sua vida, que se não fosse, você não tivesse na cultura, você não tinha vivenciado. Poder expressão. Porque eu passei a infância e a adolescência mesclada, né? Hoje ninguém acredita, pega no meu pé, mas eu fui extremamente tímida. Às vezes a pessoa falava bom dia para mim, eu queria arrumar um buraco para enfiar a cabeça, né? Até em questão na parte da adolescência, nessa fase que a gente procura o primeiro emprego, essas coisas eu não conseguia devido à timidez. Então a arte trouxe isso para mim, né? Eu falo até brincando que dentro da arte eu consegui o dom da fala, né? Eu consegui expressar, eu consegui expressar o que eu sinto na fala, de falar para as pessoas, fazer, olha, fulano, vamos fazer isso, né? Eu aprendi a dizer não. Eu aprendi a dizer não. Então, acho que a arte trouxe isso para minha vida, né? De eu me expressar, de eu me empoderar, de eu aprender a andar com postura e cabeça erguida. Que Acho que é isso. maravilha. E isso faz uma grande diferença, né, na vida do ser humano, na vida das pessoas, principalmente como você trabalha com mulheres, a gente trabalha com mulheres, a diferença de ser mulher e ter esse empoderamento, ter essa autoestima, né, e fazer com que as pessoas nos vejam, né, o que a gente faz, o que a gente está nos proporcionando e proporcionando para o outro tem total diferença. E eu queria agradecer muito, Lori, por essa conversa que foi muito boa. Se alguém tiver alguma pergunta aí, né, pode mandar, mas se não tiver, nós vamos estar agradecendo agora. E lembrando que a Lori não dançou, mas tem vários vídeos dela nas redes sociais dela, que é @lorimaev. Entre lá, Tem, dá uma tem, olhada. tem meu Instagram, desculpa, tem meu Instagram Lori Maeve, tem o Instagram do estúdio, que eu só queria ressaltar aí porque o meu estúdio agora, ele nasceu o ano retrasado, Estúdio Maeve, que é anexo a cá. Então temos aí o @estúdio Maeve APS, né, que lá também tem os vídeos. E tem o Instagram da KA também, não só conhecer meu trabalho, mas conhecer o trabalho da KA também. Isso.
É louvável, eu acho que é um trabalho diferenciado que tem também dentro de Anápolis, onde acolhe vários artistas, vários grupos, né? Então eu fico Sim. muito feliz com esse trabalho. Se alguém tiver alguma dúvida, não conseguir, faz o seguinte, a gente vai estar postando no final, ou ainda hoje, tá, sobre essa conversa. Printem e marquem a gente, porque a gente vai printar também e marcar vocês, quem está aí com a gente. E aí a gente vai estar colocando todos as redes sociais das pessoas que ela falou, da KA, dela, do grupo, do estúdio. E aí vocês entrem, divulguem, se tiver alguma dúvida, se tiver querendo alguma informação, a gente vai estar lá. Lora, eu deixo com você agora para você se despedir. Muito obrigada por ter tido essa conversa com a gente. É muito bom ouvir você falando sobre a arte, sobre a cultura, e eu fico muito feliz e deixo com você. Agradeço pela oportunidade, tá? Agradeço pelo convite, agradeço a todos vocês, agradeço com todo respeito, agradeço a todas as minhas cobras que estão aí me vendo, né? Agradeço as minhas cobrinhas e agradeço a elas pela oportunidade e pela confiança de estar mostrando o meu trabalho, de estar mostrando a elas que o mundo é muito melhor além do que isso estamos vivendo, né? Agradeço a todo o pessoal aí que está assistindo, né? Um beijo muito grande às minhas cobrinhas aí, um beijo para quem que eu não conheço, mas está aqui assistindo. Muito obrigada pela confiança, muito obrigada por ter assistido. E quem quiser, gente, licença, viu, Maria, que eu vou falar um pouquinho aqui. Quem quiser conhecer mais um pouquinho do meu trabalho, vai lá na CAVE, a gente, vai lá no estúdio, me conhecer as meninas, conhecer meu trabalho, conhecer o nosso trabalho. Vai ser muito bem-vindo lá. Isso aí. E aí eu agradeço mais uma vez a cada um que está aqui hoje com a gente. Lembrando que toda terça e quinta, às 10 horas da manhã, nós temos uma conversa, vamos conversar com um artista, com uma pessoa que faz diferença na vida dos anapolinos, na nossa vida, levando mais beleza, mais alegria, né? Porque cultura é isso, arte é um diferencial na nossa vida. E eu quero agradecer muito e um beijo no coração de cada uma e até semana que vem. Esse final de semana, para quem não sabe, esse final de semana a gente já posta quem vai estar com a gente semana que vem. Então aguarde, fiquem atentos aí nas nossas redes sociais e vão até no YouTube, gente. Vamos conversar. Se inscreva lá que a gente está com um canal onde tem todas as nossas entrevistas para vocês darem uma olhadinha. E até terça-feira que vem. Beijo.